Se tudo tem um propósito, dona Tertulina, sim. Então a senhora me diga, qual foi o propósito? Tudo tem um propósito espiritual. Qual foi o propósito espiritual da vinda dos escravos africanos para o Brasil? Com todo aquele sofrimento. A metade morreu nos barcos, nos navios negreiros. Doenças, pancada, o açoite. Chegava aqui escravo, tendo que trabalhar para enriquecer os outros. Então, se a senhora tiver uma resposta, ela disse, claro que eu tenho. É muito simples. Nós tivemos que vir para o Brasil para trazer alegria, meu filho. Eu fiquei olhando, alegria, foi a palavra que ela usou. Alegria, dona Tertulina? Sim, porque esse povo branco, hein? Agora melhorou, mas naquela época, o povo triste. Não existe espetáculo maior, nem mais importante, nem mais bonito do que a manifestação da verdade profunda da pessoa humana. Era a opinião do Pierre, eu faço as palavras dele minhas, assino embaixo, não é? E eu acho que essa é a grande batalha, meus amigos, que todos nós temos que ter, não importa a idade, não importa a cor, não importa o sexo, nem o nível cultural, nada. É a batalha da emancipação do nosso ser, não é? Nós vivemos numa sociedade, num mundo que as pessoas só pensam em ter, mas o que importa, o ter tem a sua base de importância, mas o que realmente conta é o ser, né? Reflitam sobre isso. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, esse programa de entrevista que tem 15 anos de existência em março de 2025 e mais de 1000 convidados já estiveram presentes aqui nesta edição. Vocês pediram, comentaram e quiseram que Luiz Pellegrini estivesse de volta com mais conteúdo para compartilhar aqui com a gente na TV Consciência Próspera, então ele está aqui. Então aproveite e desfrute de mais sabedoria. No tema anterior, a gente teve aquela fala de um monge budista, praticante de Karma Yoga, e a gente nem chegou na revista Planeta. Eu acho que é bom começar por aí. Como é que nesse se não assistiu a anterior, vai lá e assiste, precisa saber o contexto. Tá? Como é que você chega, depois de toda essa jornada, onde tem a comprovação de um Exu, do seu caminho de vida e todas as conexões que um livro leva para outra conexão, recusas que abrem outros tantos caminhos, faz você chegar na revista Planeta? Bom, depois desses anos que eu contei no programa anterior, não é? Em que eu fui obrigado a um exílio forçado, sair do Brasil, ficar quase 6 anos fora, entre a França e a Itália, por causa da Revolução Redentora, eu voltei para o Rio e eu assumi um trabalho no jornal Última Hora, repórter. Bom, e fiquei sabendo, quando eu estava na Última Hora, que ia acontecer um congresso em Bogotá, na Colômbia, 1975, e que esse congresso se chamaria Congresso de Bruxaria de Bogotá. A bruxaria era um tema que já estava me interessando, mas não nada de muito importante. Mas eu peguei um programa do congresso e eu vi que em Bogotá, para esse evento, estariam os maiores nomes do mundo, naquela época, da parapsicologia e da psicotrônica. Então iriam 2 ou 3 sensitivas famosas russas, uma delas era Rosa Kuleshova, o nome dela, e a outra eu não me lembro agora, mas vou me lembrar depois. Mas elas tinham capacidades extraordinárias de levitação de objetos. Bom, estava a Thelma Moss, que era, na época, uma das grandes especialistas da fotografia Kirlian, que era uma técnica que tinha acabado de ser descoberta.
de fotografia da aura, não apenas a aura humana, o campo de energias do ser humano, energias sutis, mas também o campo de vegetais, de animais, fotografava tudo que tem vida. Bom, uma gente daqui do Brasil foi, por exemplo, a convidada principal era Clarice Lispector, maravilhosa, né? Eu já conhecia a Clarice, porque já tinha trabalhado com ela na produção de uma peça anos antes, lá no Rio de Janeiro. Uma peça da qual a peça era baseada nos textos da Clarice. E viajei com ela para Bogotá, sentada ao meu lado no avião. Então, horas e horas, ainda fez uma escala em Caracas antes de ir para Bogotá, mais 2 horas parado lá em Caracas. E eu fiquei com ela o tempo todo, e ela estava acompanhada de uma grande amiga dela, uma mulher também muito simpática e interessante, chamada Olga Borrelli, sobrenome dela. E em Bogotá, como estava no mesmo hotel dos convidados, né? E estava no ambiente do Congresso, nós nos cruzávamos o tempo todo. E na volta, novamente, sentada ao meu lado, do mesmo jeitinho. Fui e voltei com a Clarice Lispector. Claro que isso cimentou um pouco uma relação, não digo de amizade íntima, mas assim, de camaradagem, a gente se conhecia bem. E no Uri Geller, aquele sensitivo israelense, que tinha capacidade de dobrar objetos com o poder da mente, né? Dobrava garfo, faca, uma opção de coisa. O que mais? Mas olha, aquilo foi um auê. E tinham representantes de tribos indígenas, danças. Foi um congresso inacreditável, que tomou toda a feira de Bogotá, que era um espaço imenso. E é um organizador milionário lá colombiano que resolveu fazer tudo isso. E quando eu voltei, o Inácio de Loyola Brandão, que era o diretor da Planeta, o primeiro diretor, eu fui o segundo, ele me pediu para escrever se eu poderia fazer um número especial da Planeta só sobre o Congresso. Mas eu teria só uns 10 dias para fazer isso, por causa dos tempos de edição. Eu pedi licença, consegui uma licença lá da última hora, fiquei em São Paulo, mas eu trabalhei nesse bendito número especial. Está aqui. Você viu, né? Uhum. Tá. Acho que é esse aqui. Qual que é? Esse aqui. É esse aqui mesmo. Congresso de Bruxaria de Bogotá. Trabalhei nisso aqui, em 10 dias eu fiz. As matérias todas e tudo. Bom, o número vendeu para burro, teve muito sucesso. Voltei para o Rio de Janeiro. Poucos meses depois, estou eu na redação, toco o telefone, era o Inácio de Loyola. Oi, Luiz, é o seguinte, você me disse que... Você não me falou que você estava a fim de vir para São Paulo? Por causa da sua família e tudo? Eu falei, estou mesmo. Disse, então, tem uma chance boa para você. Eu disse, mas o que é? Ficar no meu lugar, porque na direção da Planeta. Deus está falando comigo, né? Porque eu vou deixar a direção, eu vou dirigir uma outra revista que me interessa mais, e eu acho que você é o cara que tem cabeça para fazer isso aí. E eu, pluft, vim no dia seguinte, tomei um avião no Rio, desci aqui, fui lá falar, depois fui falar com o dono da editora, em seguida, Domingo Alzugaray, ele falou, não, se o Loyola recomendou, está recomendado, vai ser você vai assumir. Mas tem que estar aqui em um mês. E voltei para o Rio, me liberei das coisas, voltei para São Paulo, assumi a revista. Então, da noite para o dia,
eu estava com uma responsabilidade de fazer essa revista sozinho. Não tinha nem secretária naquele momento. Eu me fiz das tripas coração, né? E aí eu disse, olha, pelo menos uma secretária eu preciso ter. Aí o próprio Loyola me recomendou quem? Dona Elce do Bugrais. Que ele falou, olha, ela é inglesa, ela já é meio idosa, mas ela é muito competente, ela escreve bem, domina o português perfeitamente. Eu falei, deixa eu ver essa senhora. Eu gostei dela imediatamente. E eu assumi como secretária. Ela dizia que tinha 60 anos. Na verdade, ela já estava com 74. Dona Elce. Mas ela era uma competência, entende? Desde o primeiro dia, ela já organizou tudo, os arquivos em ordem alfabética, ela tinha muita experiência. E eu, para mim, era uma senhora de 60 anos, super competente, está me servindo muito bem. Uns meses depois eu fui ao Rio de Janeiro com ela, Hotel Nacional, lá na Barra da Tijuca, para um congresso de parapsicologia. E eu estou na recepção. Na época você tinha que preencher a ficha com nome, endereço, idade, profissão, essas coisas. Eu estou preenchendo a minha, terminei, e ela estava ao meu lado, e eu vejo que ela está com a caneta parada em cima de um item na ficha do hotel. Eu olhei assim, para espichar, e falei, ué, o item era idade. Ela ficou um pouco assim. De repente ela fez assim, 58? Ela tinha 74 anos. Botou lá, 58. Mas eu já tinha visto um documento dela, eu sabia que ela tinha 74. Eu dei risada, né, porque foi uma mulher tão interessante. E a Dona Elce foi um dos grandes personagens. Ela era espírita da Federação Espírita aqui de São Paulo. Era uma pessoa importante. Amiga do Chico Xavier, por exemplo, né? Eu uma vez, naquela época lá, eu fui convidado, ela que transou o meu convite, porque a amiga era ela do Chico Xavier. Uma figuraça também do movimento espírita aqui de São Paulo, Jarbas Marinho, e a mulher dele, que se chamava Carmen Marinho, me convidaram para jantar na casa deles. Era um jantarzinho, petit comité, pouca gente. O casarão deles era aí no Morumbi. E era em homenagem ao Chico Xavier. Bom, chegamos lá, eu conheci o Chico pessoalmente, então naquela noite, eu ainda não conhecia. Simpático, falante, tudo muito bem. Mas aí, durante o jantar, é que eu percebi o grau da relação e de intimidade que a Dona Elce tinha com o Chico. Porque, numa certa hora, saiu o assunto do Brasil, o futuro do Brasil, o futuro do mundo, não sei o quê, papapá. E ela se mostrou muito irritada. E ela se virou para o Chico e disse assim, olha aqui, Chico, sabe o que você é? Você é um grande ingênuo. A gente fala, já começou assim, né? Muito ingênuo, mas que história é essa de Brasil, como é que é? Coração do mundo, pátria do evangelho. Mas o que você está dizendo? Você está sonhando. Mas onde já se viu uma barbaridade dessa? Você sabe que é o Brasil? A pátria da corrupção, o reino da injustiça social. É isso que você precisa falar. Você tem que falar para as pessoas isso, denunciar tudo isso. E ela foi se exaltando e ela fez um verdadeiro discurso político para o Chico Xavier, maior médium do Brasil. E o Chico olhando para ela diz assim, Elza, eu vou pensar bem no que você está me falando.
Olha, Elzinha, pode ser que você tenha razão, não é, querida? Eu vou ter que pensar bem, não sei o quê, para ver se baixava o facho da dona Elza. Uma, uma, então, foi um dos personagens da minha vida, Dona Elce. Dona Elce faleceu há uns 10 anos, mais ou menos. Não me lembro bem, mas mais ou menos isso. E faleceu aos 102 anos de idade. No dia do aniversário dela, que ela fez 102 anos, ela morreu. E eu tinha feito um acordo com a Dona Elce, que era o seguinte: aquele que morresse primeiro encontraria um jeito de voltar e dar um sinal para quem tinha ficado. Tá? Eu falei, olha, não sei como é que a gente faz, mas a senhora é espírita, se a senhora for primeiro, não vai me deixar em Brancas Nuvens, que eu quero saber. Me dá um sinal que está tudo bem. Bom, aí Dona Elce faleceu. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, vamos ver se ela vai mesmo dar um sinal. Passou um ano, passou 2, nada. Eu até comentei com o Eduardo Araia, que foi o diretor que veio depois de mim na Planeta, grandíssimo amigo meu. Falei, Edu, você me perguntou se a Elza já deu sinal, já fez um contato, até agora não chegou a nada. Ah, mas ela vai dar. Não, porque a Elza não vai descansar enquanto não. E você sabe o que ela me falou, que ela poderia, depois de morrer, que ela já poderia ir para um plano mais elevado e que ela ia recusar, que ela não iria, porque ela queria ficar no umbral, porque era no umbral que ela podia ajudar as pessoas. Bom, tem a vantagem, ele falou, porque se está no umbral parece que é mais fácil entrar em contato. Falei, bom, esperamos. Olha o que me aconteceu. Meses depois eu fui para a Itália. E fui jantar na casa de um amigo meu, italiano, na casa da irmã de um amigo meu que morava no Brasil. Um amigo ligado ao jornalismo e tudo. E eu estou andando na casa da irmã dele, em Roma, num corredor, e havia uma estante muito grande onde essa moça, a dona da casa, guardava os livros todos. E mais uma vez, quando eu estou andando, eu vejo um livro saltado pela metade para fora. Eu pego no livro, eu até me lembrei, até hoje, do episódio do livro tibetano, lá em Paris. Olho, era um livro da Elze Dubugraz. Um livro de aquarelas de São Paulo, vistas da cidade de São Paulo, porque ela era aquarelista também. Então, aquarelas, mais um texto dela, falando de São Paulo, da época dela e tudo. E uma dedicatória dela para esse meu amigo, ele tinha ido no lançamento desse livro. Pegou o livro e levou, não ia deixar no Brasil, levou para a Itália, deixou guardado na casa da irmã. Agora, vocês querem me explicar por que cargas d'água esse bendito livro da Elze Dubugraz estava em Roma, no apartamento da irmã de um amigo meu? E eu entendi isso como um sinal, não é, de uma ligação. Ela estava por algo, não sei como é que que o espírito consegue isso, mas então, e por terminar o capítulo da Elze, a grande lição da Elze. Uma ocasião, ela me pediu que eu a levasse no terreiro do Pai Bubi. Terreiro do Caboclo Guaraci, que eu frequento, e eu levei. E avisei o Bubi, o pai de santo, que teríamos a visita da dona Elze. Ele já conhecia de nome e tudo, acho que até pessoalmente.
Então, quando ela entrou comigo, eu já tinha uma cadeira para ela ao lado dele, todas as honrarias, porque a Elza já estava com quase 100 anos nessa época. Né? E ele, quando apresentou, ele disse assim: vocês hoje, para a plateia toda, né, a assistência da gira, que ia começar, vocês vão ter o privilégio de ver uma coisa muito rara. Vocês vão estar na presença de uma entidade encarnada. Porque Dona Elce ela tem um nível de evolução de entidade espiritual, não é? Mas ela ainda está no corpo físico. Aí ela se vira para ele e diz assim: e não pretendo sair daqui tão cedo. Todo mundo riu. E disse: então, Dona Elza, a senhora, por favor, diga algumas palavrinhas aqui para as pessoas. Né? E ela se levantou e disse assim: eu vou dar o meu testemunho, que vai ser muito curto, mas vocês podem estar certos de que o que eu vou dizer é muito importante. Vocês me perguntaram quais são as 3 coisas mais importantes na vida de uma pessoa. E eu vou dizer: em primeiro lugar, trabalho. Em segundo lugar, trabalho. Em terceiro lugar, trabalho. Ela disse bem alto. Então essa era a cabeça da Dona Elze. Dona Elze, ela vivia para o trabalho de uma generosidade extraordinária, deixou uma obra interessante. Agora, o trabalho naquele sentido que nós já comentamos aqui no programa anterior, né? Trabalho com significado. Porque o trabalho que não significa nada não serve para nada. Mas o trabalho dela tinha muito significado e ela sabia disso. Né? Qual a relação da Dona Elze com Gasparetto? E se você também acompanhou também. Sim, o Gasparetto foi lançado pela Elze. A Elze era uma pesquisadora, era uma garimpeira de fenômenos parapsicológicos, tudo que tinha a ver com espiritismo, mediunidade, ela estava lá interessada pesquisando. Ela conheceu o Gasparetto, ele era um rapazinho ainda muito jovem, no centro espírita da família dele, no bairro de Ipiranga, e achou muito interessante que o Gasparetto era um médium que ele era a especialidade da mediunidade dele era psicopictografia. Ele conseguia produzir desenhos e pinturas num tempo assim rapidíssimo, né? E fazia uma quantidade muito grande todas as noites, um atrás do outro, assinados por grandes nomes da pintura mundial. Então era Picasso, Degas, Monet, Manet, enfim, o Toulouse-Lautrec, os grandes franceses, os italianos, Rembrandt, Leonardo da Vinci, tinha tudo lá. E os desenhos realmente eram no estilo daquele pintor. Aqui, o pintor em vida, sobretudo Picasso, poderia ter feito aquilo tranquilamente. Claro que não há como a gente provar que era realmente o espírito desencarnado desse artista que estava lá incorporado no Gasparetto e ele fazendo. Mas o fenômeno era muito forte, muito interessante. Bom, ela descobriu, ela começou a escrever sobre o Gasparetto, e ela acabou arranjando para ele, viajou com ele, foram para vários congressos internacionais, na Alemanha, na França, não sei mais aonde, várias vezes, na Inglaterra. E isso durou até o fim. Eram muito amigos, não é?
Gasparetto também se foi, infelizmente, tão jovem, não? Então essa foi a história da Elza. E eu tive uma experiência com o Gasparetto muito interessante. Eu não o conhecia, nem ele a mim, logo que eu cheguei para assumir a Planeta aqui, que eu estava contando para vocês. Certo? E eu tinha que ir para tudo quanto é canto, para angariar material, para poder fazer a revista. Eu não era uma enciclopédia britânica do esotérico, da espiritualidade, não sabia nada. Eu tinha que estudar, me esforçar, pesquisar para poder escrever. E um dia me deram um endereço, eu fui sozinho, no centro do Gasparetto. E cheguei, estava começando a sessão. As luzes estavam se apagando, mas me deixaram entrar e me puseram na última fila, onde havia uns lugares vazios. Celso, vai sentar aqui, o senhor não pode ir para lá, porque a sessão já começou. E aí, imediatamente, começaram as orações, o Pai Nosso, não sei o quê, papapá. Eu percebi que lá na frente, bem distante, o Gasparetto tinha entrado em transe. Havia uma luz assim, e eu só via o braço dele lá na frente, assim, em cima de uma mesa, uma tábua, que se movia para lá, para cá, para cá, para cá, uma coisa bem agitada. E de vez em quando ele puxava um papel que estava pronto, e eu para outro papel. Você chegou a ver isso? Outro papel, bom, tudo bem. Terminou a gira. Eu me mordendo um pouco de raiva, porque eu queria escrever, eu tinha visto assim um vislumbrado, lá estava muito longe, né? Mas, num certo ponto, acenderam-se as luzes, a sessão está encerrada, ele começou a puxar os desenhos todos, as pinturas. Este aqui é do Monet, olha, este aqui é de não sei quem, papapá. Ah, este aqui é do Picasso, e ele está me dizendo, eu estou ouvindo aqui, que ele fez, que é para mim dar para uma pessoa chamada Pellegrini, que está aqui na plateia. Pellegrini. Quem é Pellegrini aí de vocês? Sabe que eu fiquei tão chocado que eu não me levantei. Nem levantei o braço, nada. Porque eu achei impossível que fosse eu. Deve ser um outro Pellegrini que está aqui, né? Não é um nome assim tão raro. E não me levantei. Ninguém mais se levantou. Aí o Gasparetto, não, mas o Picasso está me dizendo que tem um Pellegrini na plateia. Mas quem tem esse sobrenome? Levanta a mão. Aí eu fiz assim, levantei. Levantei, eu sou... É você mesmo, vem aqui. Ah, o Picasso mandou fazer isso, dá para você. Eu disse, então, por favor, faça uma dedicatória. Mas vou fazer uma dedicatória minha numa obra do Picasso? Eu falei, é só para mim ter o seu nome. Ah, tá bom, vou fazer. Fez lá. Eu tenho esse quadro. Está guardado aqui, tá? Porque na minha mudança, né, eu vou mostrar para vocês. Eu mandei enquadrar e tudo. E que fenômeno é esse? Ele não tinha a menor ideia nem de quem eu era, nem que eu estava lá, nada. O próprio Gasparetto. Não é? No entanto, eu cheguei no escuro ainda, ninguém me viu, me puseram lá no final. Curioso, né? Bom, ganhei um quadro do Picasso. Muito bonito, por sinal. Se fosse um Picasso verdadeiro, não estaria recebendo vocês nesse apartamento pequeno, não. Mas foi melhor assim, né? Então, essa história da relação da Elze com o Gasparetto. Uhum. Bom, você estava comentando, né, que você teve duas fases, essa primeira, onde você foi segundo o diretor da revista Planeta, que você ficou 7 anos, é isso?
E A primeira depois, fase foi 7 anos. 7 anos. Eu fiquei mais 7. E depois mais 7. Sim, fiquei. A primeira, na verdade, foram quase 8. A segunda foi de 2004 a final de 2010. Entendi. Minha segunda Foi gestão como diretor da revista. Maravilha. Roberto Gambini. Gambini, é isso. Meu psicoterapeuta. O Roberto é um grande amigo meu. Na minha opinião, o maior terapeuta junguiano do Brasil. Né? Me perdoem os outros, que tem muitos que são amigos meus, mas o Gambini... Bom, mas o que você quer, né? É o meu pai na psicoterapia junguiana. Teve algum aprendizado que você teve com o Roberto Gambini que foi marcante para você, exceto ou durante esses 14 anos de psicoterapia? Vários. E um dos mais marcantes foi o primeiro. Aconteceu nos primeiros 10 minutos da minha primeiro encontro com ele. Por que eu fui procurar um psicoterapeuta? Eu nunca quis, porque eu me achava o rei da cocada preta, branca e aquela outra amarelinha. Porque eu não preciso de de psicólogo nem de nada. Mas quando eu cheguei nos 40, eu comecei a entrar num processo de uma crise. Por quê? Eu escrevia bem, tudo que eu escrevia as pessoas liam, gostavam, tinha sucesso, já era um profissional conhecido, mas eu vivia insatisfeito com o que eu fazia. Porque eu achava que o texto, a forma era minha, não copiava nada de ninguém, mas o conteúdo profundo não vinha de dentro de mim. Eram coisas, ideias, conceitos, valores, enfim, que eu tinha lido de um outro autor, que eu tinha ouvido falar, não é? E eu dizia, eu tenho que encontrar um jeito de escrever o que eu tenho por dentro, os meus valores, aquilo que realmente eu acredito que seja meu, né? E fui entrando numa crise desgraçada. Eu fui procurar ele por essa razão. Porque eu comecei a ficar muito insatisfeito com tudo que eu fazia. E qual foi a primeira grande coisa? É que eu cheguei no Roberto, nunca vou esquecer isso. Sentei na poltrona, ele sentado na minha frente, como nós estamos aqui. Ele olhou bem para mim e me disse assim: eu vou te fazer uma pergunta. Eu quero saber por que você está aqui. O que é que você quer? O que é que você pretende? Por que você veio me procurar? Me pegou de surpresa, né? Mas eu disse a primeira coisa que me veio na cabeça. Porque eu quero ter a experiência de uma relação humana verdadeira. E aí o Roberto fez o grande gesto que selou a nossa amizade para sempre. Ele me estendeu a mão assim, ó, e disse: negócio fechado. Né? E nós nunca arredamos pé desse contrato. Fechamos o negócio na hora. Foi um trabalho lindo, de estudo, realmente, de análise minha, segundo os padrões junguianos. E quando eu estava no 8º ou 9º ano,
um dia o Roberto me disse assim: olha, Luiz, esses sonhos que você tem me trazido ultimamente, inclusive esse de agora, que eu escrevi os sonhos que eu tinha e me levava para ele, são todos sonhos de alta. Significa que alguma coisa lá dentro de você está dizendo que você está pronto, não precisa mais de análise nem de nada. São 9 anos que você está aqui, não é? Então nós vamos ter que conversar sobre isso. Eu disse, não vamos ter que conversar sobre nada disso. Eu não quero nem ouvir falar em alta. Mas por quê? Ele disse, você não me disse, Roberto, que é o paciente que se dá alta? Você sempre me falou isso. Que não é o terapeuta que dá alta, é o paciente percebe que está na hora de se dar alta e ir embora. E eu não vou me dar alta. Eu disse, mas então me explica por quê, para mim entender. Eu disse, mas é por uma razão muito simples. Eu trabalho feito um burro de carga. Tenho compromisso de família, de uma série de coisas. Não tenho sossego na minha vida. Eu tenho 1 hora por semana para vir aqui no seu consultório, sentar o meu traseiro nessa poltrona e despejar em cima do coitado que você é naqueles momentos tudo que está acontecendo comigo. E você acha que eu vou renunciar a essa possibilidade? Você acha que eu sou tonto? Ah, Roberto, pelo amor de Deus. Aí ele olhou para mim e disse assim, então tá bom. Então... E eu fiquei mais uns 5 anos com ele. Aí um dia realmente chega no ponto, tudo tem o seu limite, né? E eu deixei. Então é um homem maravilhoso, que foi importantíssimo na minha vida, não é? Graças a Deus está vivo, sadio, trabalhando. Que amanhã maravilha. vou telefonar para ele. Que beleza. Muito bom. Então, Gabine ajudando nessa questão do intelecto, das emoções, das relações com as pessoas. E você teve contato com uma pessoa que no Brasil foi bastante conhecido por conta do físico, do corpo. Como é que foi seu contato com Hermógenes? Hermógenes foi... Eu estava no Rio trabalhando nos jornais, depois de voltar da Europa, depois do meu exílio na Europa. E eu resolvi, eu já estava com essa história dos tibetanos e tudo, eu já estava meio interessado em práticas de espiritualidade, em desenvolver um pouco mais conhecimento da meditação. E me indicaram Hermógenes como professor de yoga. Ele era um ótimo professor de Hatha Yoga, yoga do físico, não? Hatha Yoga é yoga do crescimento espiritual através do domínio e do conhecimento do seu próprio corpo físico, matéria. Mas ele era também um estudioso de várias doutrinas na Índia, tinha publicado muitos livros já naquela época. E eu comecei a ser aluno dele, mostrei muito interesse e logo ele me adotou um pouco como um aluno assim, mais especial para ele. E fiquei uns bons anos. Enquanto eu estive no Rio, eu continuei frequentando e depois, quando eu vim para Planeta, em São Paulo, continuei a minha relação de amizade com o Hermógenes. E eu também sou muito grato, porque o Hermógenes foi primeiro mestre, não é? Professor, instrutor, é tudo sinônimo, que me explicou por que na Índia existem tantas variedades de yoga. E ele disse assim, porque você vê como as coisas vão se entrelaçando, né? Aí ele dizia o seguinte, muito simples, porque eles sabem
que uma mesma escola de yoga não serve para todas as pessoas. Não é? Então você tem que descobrir qual é a yoga adequada para você. Aí ele dizia, olha, tem, por exemplo, a Bhakti Yoga, que é uma yoga para as pessoas que vão pela emoção, porque é uma yoga devocional. Então você vai por mantras, por orações, é devoção. É meio parecido com o que a gente faz aqui no catolicismo com os santos da igreja, né? São devotos, Santa Isildinha, Santa Maria, Santa não sei mais o que. Bom, você tem a Jnana Yoga, que é uma yoga de estudos intelectuais, de sabedoria. É pela mente, vai tudo aqui pelo intelecto, não é? Você tem a Hatha Yoga, que é a do corpo. Você tem a Ana Yoga, que é a yoga da alimentação, a comida. E ele foi citando e foi me explicando, não é, as diferentes modalidades de yoga, falou do Tantra. E foi o primeiro que me falou aqui no Brasil do Karma Yoga, que eu já conhecia por causa da minha experiência lá com os tibetanos. Então ele confirmou que o Karma Yoga era isso, o yoga da ação, do trabalho e etc. De maneira que isso me ajudou demais, a partir, né, desse bloco de informações que o Hermógenes me deu, a desenvolver essa minha percepção de que, na verdade, tudo é bom. Se você mergulha na sabedoria essencial, você vai no caminho certo, e se você descobre qual é o método para você, para a tua natureza pessoal. É como uma vocação, não é? Quem nasceu para música pode ser mecânico de caminhão, não é? Da mesma forma, quem nasceu para Bhakti Yoga, para devoção, não vai dar um bom Jnana Yoga, Raja Yoga, que é a da meditação, porque a natureza dele é de um outro jeito. Então tem que seguir, tudo tem que estar de acordo com a sua essência. E isso eu aprendi com o Hermógenes. Agradeço demais o professor Hermógenes, já faleceu, infelizmente, porque contribuiu muito, não só para mim, mas para todo mundo com quem ele teve contato. Né? Luiz, vamos voltar um pouquinho lá no início da sua carreira como repórter. Como é que foi a sua primeira entrevista? Foi com uma ex-escrava. Uma ex-escrava chamada Tertulina. Eu comecei a trabalhar muito cedo, lá em São Carlos, num jornalzinho chamado Correio de São Carlos. Eu comecei a trabalhar aos quase 15 anos, como revisor. A escola em São Carlos era muito boa, eu já com 15 tinha um português que me capacitava para ser revisor, trabalhar como revisor. E eu fiquei um ano na revisão, aí um dia o diretor do jornal, José Maria Fontoura, outro grande amigo, também já partiu, ele chegou para mim e disse assim: amanhã você vai começar a sua carreira de repórter. E eu fiquei olhando para ele e ele disse: você vai entrevistar uma senhora que está aqui, que é uma ex-escrava. Ela diz que tem 114 anos. Depois eu fiz os cálculos em função do que ela me contou, e eu cheguei a 108, 109, mas ela falava 114. E ela se chama Dona Tertulina,
Ela mora em Itaquaquecetuba, em São Paulo, mas ela tem tataraneto, bisneto, sei lá o que ela tinha de descendentes lá em São Carlos, e ela tinha ido passar um tempinho lá com eles. Bom, para encurtar a história, no dia seguinte eu fui. Fui com um fotógrafo. Eu tenho ainda guardado, preciso achar aí nas coisas, o jornal onde saiu essa matéria, inclusive a imagem fotografias da dona Tertulina. Chego lá e o que eu encontro? Que é uma casinha modesta na periferia de São Carlos. Encontro uma senhora preta, baixinha, de 1,5 m, magrinha assim. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção é que ela tinha os olhos azuis. Mas não era de nascença, é porque as pessoas dessa etnia, com a idade, a melanina da pupila diminui muito e vai clareando o olho. Fica com o olhinho azul. E ela tinha os 2 olhinhos azuis. Cabelinho branco, branco, branco. Mas ela estava totalmente lúcida. Então ela me contou uma história. Meu Deus, foi a minha primeira entrevista, né? Ela me contou que ela nasceu numa fazenda de cacau, no sul da Bahia. Filha, claro, nasceu na senzala, filha de escravos. E que a mãe dela morreu logo que ela nasceu, morreu praticamente no parto. Como acontecia a todo instante, né? E o pai dela nem sabia, que nunca soube quem era. Então, ela foi criada na cozinha da senzala, e ela era amamentada por 4 ou 5 escravas paridas, que tinham tido nenê, e elas se revezavam e cada hora uma dava um peito para manter a menina viva. E ela cresceu desse jeito. Teve então várias mães, e ela me disse, olha, as mulheres da cozinha eram muito ocupadas. Trabalho, você imagina, o trabalho dos escravos nas fazendas era duro, você não parava. Então eu, uma criancinha, meus professores foram os bichinhos, foi a natureza. Eu aprendi tudo observando as coisas da natureza. Então, por exemplo, eu aprendi com os passarinhos que tudo que os passarinhos comem, a gente pode comer. Tudo que o passarinho come não faz mal para nós. Então eu observava, agora eles foram comendo aquela bananeira, está madura, eu vou pegar uma banana, vou comer, tudo bem. Agora aquele sabiá está bicando a laranja, tá. Eu aprendi com os passarinhos que quando a fêmeazinha faz o ninho lá no alto da árvore, e quando ela fica um tempo lá no ninho e sai, é porque ela botou um ovo. Então eu subia, feito um macaquinho, aprendi com os macacos como subir nos saguis, como subir nas árvores, eu trepava até onde estava o ninho, e ia comer o ovinho, cru, lá em cima. E também aprendi, pela experiência, que eu só podia fazer isso umas 2, 3 vezes. Porque se eu continuasse, a passarinha não voltava mais para o ninho. Ela parava de botar ovo. Né? E assim eu fui tocando a minha vida. E quando eu tinha 13 anos, um dia chegou o feitor, capataz da fazenda, bateu um sino e chamou todos os escravos e disse assim, olha, é o seguinte, uma tal de princesa lá no Rio de Janeiro assinou uma lei proclamando a libertação dos escravos. E essa lei já foi aprovada, está assinada, e de maneira que vocês estão sendo informados que vocês não são mais escravos.
Então, e ela disse assim, e todo mundo se olhava porque ninguém entendia o que isso significava. Então vocês podem, a partir de agora, ou vocês podem ficar aqui do mesmo jeito, não vão ganhar nada, mas vão ter comida e podem dormir aqui, vão continuar trabalhando do mesmo, ou seja, continuar a mesma vida de escravo, só que sem a condição oficial de escravo. Ou então, quem não quiser, a porta da rua é a serventia da casa. Tem a porteira lá, quem quiser abre a porteira e pode ir embora. Agora, se quiserem. Então, o dono da fazenda, o português, disse que quem quiser ir embora pode ir. Agora, eu aconselho vocês a ficarem aqui, porque vocês sabem que lá na estrada, a partir da porteira, o que tem lá fora? Tem monstros que vão pegar vocês e vão dilacerar vocês, vão comer vocês vivos. Não vai sobrar nada. Tem bandido, tem isso, tem aquilo, tem serpente, tem veneno, tem fantasma. Atrás de cada árvore lá fora tem um fantasma esperando agarrar vocês. Então, quem quiser se arriscar, e eu falei, e alguém se arriscou, dona Tertulina? Ela disse, 4. 3 meninos e eu. Todos mais ou menos da mesma idade, e nós 4 éramos órfãos, como eu. A gente não tinha nada a perder, né? Um dia a gente decidiu, uns dias depois, e abrimos a porteira e fomos embora. E eu fiquei com eles durante uns dias, aí um achou um trabalho remunerado, pago, num canto, foi embora, o outro foi para lá, eu fiquei sozinho. Com a roupinha, o pano que eu tinha em cima do meu corpo, nem sapato eu tinha, eu andava descalço. E eu sobrevivi por tudo aquilo que eu tinha aprendido na natureza. Então eu sabia que raiz eu podia comer, que erva eu podia comer, a fruta, o ovo dos passarinhos que eu subia, enfim. Ela sobreviveu. Um dia ela disse que cruzou com uma família e disseram para ela assim, minha filha, você sozinha na estrada, uma onça vai te pegar, um homem pode te pegar, você não pode ficar assim. Você tem que ir para São Paulo. Eu nem sabia o que era isso. Falei, é uma cidade muito grande que tem no sul. Ah, eu vou. E como é que a gente chega lá? Você tem que ir para o sul. Eu falei, eu não sabia o que era sul. Aí me disseram assim, olha, você vai fazer o seguinte, todo dia, quando você acorda que o sol está nascendo, você põe esse lado aqui, direito, estica o braço assim para o sol, lá é o leste. Estica o outro braço assim, lá é oeste, onde o sol ele vai fazer a volta e vai descer lá. Para frente é o norte. Nas suas costas é o sul, é para o sul que você tem que ir. Então você tem que conservar essa noção de direção. E vai andando que você chega lá. Ela levou 1 ano e tanto para chegar em São Paulo a pé. Nas estradinhas. E veio. E aí eu cheguei em São Paulo. São Paulo me recebeu de braços abertos. Tinha trabalho, eu comecei a trabalhar como faxineira, empregada e tudo, de cara. E logo eu encontrei o hominho da minha vida. E eu achei engraçado que ela usou o diminutivo, o hominho. Eu me juntei com ele e foi meu companheiro até o fim. Nós tivemos vários filhos, depois nós tivemos neto, bisneto, eu já estou com
como é que chama? Trataneto, falei, tataraneto, um dos meninos falou lá dentro. Então, e eu cheguei a essa idade aqui, estou aqui, e estou aqui, não é? Mas, ela falou assim, se eu não tivesse enfrentado aquela estrada, descalça, quase morrendo várias vezes, os perigos todos, não tivesse tido aquele ímpeto, aquela coragem que me deu de sair da fazenda, porque lá a vida continuava como a vida dos escravos, tudo igual. Eu falei, mas se eu sou livre, eu quero uma outra coisa. E se eu não tivesse feito isso, eu não teria conhecido nada. Eu não teria saído de lá e eu não teria conhecido o meu marido, constituído a minha família, ter toda essa penca de filho e tudo. E eu fui muito feliz na minha vida. Porque eu sempre me dei bem com meu marido, nós nunca brigamos, a gente se gostava muito. E foi meu companheiro até o fim, morreu bem mais cedo do que eu, infelizmente, mas meu companheiro. Sabe por quê, meu filho? A gente não deve lamentar essas agruras, essas dificuldades da vida, não, porque tudo na nossa vida tem um propósito. Nada é de graça. Nada é por acaso. E eu me lembro que eu perguntei para ela, a senhora acredita nisso? Eu não acredito não, eu tenho certeza, porque eu vivi isso a minha vida inteira. Tudo tem um propósito. A gente não deve lamentar nada. Aí me ocorreu fazer a seguinte pergunta. Se tudo tem um propósito, dona Tertulina, sim. Então a senhora me diga, qual foi o propósito? Tudo tem um propósito espiritual. Qual foi o propósito espiritual da vinda dos escravos africanos para o Brasil? Com todo aquele sofrimento. A metade morreu nos barcos, nos navios negreiros. Doenças, pancada, o açoite. Chegava aqui escravo, tendo que trabalhar para enriquecer os outros. Então, se a senhora tiver uma resposta, ela disse, claro que eu tenho. Aí é muito simples. Nós tivemos que vir para o Brasil para trazer alegria, meu filho. Eu fiquei olhando, alegria, foi a palavra que ela usou. Alegria, dona Tertulina? Sim, porque esse povo branco, hein? Agora melhorou, mas naquela época, o povo triste. Por favor, olha, eu era menina, lá na senzala, eu me lembro que nós, escravos, naquela condição tão difícil, a gente comentava sobre a vida dos donos da fazenda, a família do português lá. Assim, ele era um homem fechado, triste e ruim. Agora, a mulher dele era muito pior. Agora, era uma mulher brava, metia a mão nos outros. Agora, ela não era tão ruim com a gente, com os escravos, ela era ruim com a família dela, com os filhos, os netos, ela era uma peste, aquela mulher. Não é? Então, eles não tinham alegria nem de nada. Não gostavam de nada, tudo estava sempre ruim, só lamento, só reclamação. O que é isso? Não é? Alguém tinha que vir do outro lado do mundo, lá da África, trazer o samba, trazer o carnaval, você está entendendo? Trazer os balangandã, enfim, a alegria de viver. Porque isso, meu filho, a escravidão não conseguiu nos tirar. Então eu digo para você, você está querendo saber personagens da minha vida que marcaram, né? A Tertulina marcou. Marcou porque, apesar de toda
isso ficou claro na minha cabeça. Toda adversidade, toda dificuldade, a alegria é o bem mais precioso, a gente não deve perder, nunca. Não é? Viver com alegria. Sim. E eu sempre tive essa vantagem. Eu agradeço todos os entrevistados, como foi o caso da dona Tertulina, porque eles me deixaram uma herança, uma parte deles. Uhum. Né? É incrível também, né? Agora, pegando o gancho aqui, essa foi a sua primeira entrevista. Primeira. Entrevista. E teve uma pessoa que você foi o último a entrevistá-lo. Vamos falar dele para fechar esse nosso programa, que eu acho que fica uma total conexão. A entrevistá-lo na vida dele, foi o Pierre Verger, na Bahia, foi. Grande etnofotógrafo, não é? Grande estudioso. A Pierre Verger era uma figura extraordinária. Pierre Verger era judeu, de tradição familiar, não é? Pertencia a uma família de milionários industriais do papel. Papel Verger, que é uma das marcas mais famosas do mundo de papel de alta qualidade, lá na França. E ele tinha uns 18, 19 anos quando o pai morreu. E a mãe o chamou, ele era o único filho homem, tinha irmãs, mas não tinha filhos homens. A mãe o chamou, depois da morte do pai, e disse: Pierre, agora sua vida vai ter que mudar. Você vai ter que assumir as empresas. Você vai precisar se preparar de urgência, porque vai ficar tudo na tua mão, porque você é o herdeiro. Tinha primo, tinha não sei mais herdeiro, mas era ele que era o cabeça. E aí que ele pensou uns dias e ele falou com a mãe e disse: olha, mãe, eu quero fazer, porque depois eu não vou poder fazer mais isso. Eu quero fazer uma viagem, visitar uns países, umas coisas, para mim pensar e tudo. E a mãe consentiu, vai. E ele foi. Ele foi para o Japão, ele foi para a Coreia, veio parar na América Latina. Não, perdão, isso foi depois. Foi parar na África, nos países da costa ocidental. Na época era o Benin, que se chamava, se não me engano, Dahomey, na época, sim. Nigéria, Camerun, esses países todos aí. E, estando lá, bom, Pierre, vai me desculpar, mas você já morreu, vou dizer. Eu acho que o negócio começou um pouco pelo lado sexual. Porque tenho certeza, aliás, várias pessoas me disseram isso, que ele gostava de pessoas de etnia africana, para transar. Ótimo! Eu acho maravilhoso. Mas nesse trato com a cultura, com os costumes, o modo de ser desse povo, ele começou a entrar na questão da espiritualidade daquele continente. Né? Foi se apaixonando, começou a viver coisas. Depois ele decidiu, não voltou mais para a França. As empresas Verger foram assumidas por parentes. Ele voltou, mas não mais com esse objetivo. E ele fez a América Latina toda. Bom, foi parar na Bahia. E na Bahia ele decidiu se fixar. E eu perguntei isso para ele: por que você resolveu ficar na Bahia? Ele disse: porque na Bahia a África, a espiritualidade africana está mais viva do que na própria África hoje. Porque na África tudo foi muito contaminado pela colonização. A colonização dos europeus. Destruiu estruturas e tudo. Mas no Brasil, na Bahia,
eu percebi que tudo isso tinha sobrevivido com uma força que eu não tinha encontrado ainda na África. Resolvi ficar na Bahia. E ficou até morrer. Não é? Bom, teve uma vida extraordinária, de trabalho, de pesquisa e tudo. Mas eu só vou para encerrar, até porque o depoimento que ele me deu, eu acho que ele me deu a verdadeira herança dele. Ele me deu, está nesse livro aqui. Eu não posso dar para vocês, que eu só tenho esse exemplar, tá? Mas eu vou deixar vocês lerem, ou então eu mando o texto para vocês. Esse livro aqui, esse aqui. Ah, no final aqui, isso, né? A gente coloca a foto. Isso, coloca essa foto. Está esgotado, infelizmente, mas é um livro precioso. E aí ele me disse o seguinte, deixa eu me lembrar bem. Bom, durante a entrevista que eu fiz com ele, a última, que foi no ano de... Nossa, já esqueci. Faz tempo. Mas, de qualquer forma, aconteceu uns 4, 5 meses antes dele morrer. Essa entrevista foi em novembro, no dia do aniversário dele. Ele morreu em fevereiro do ano seguinte. Mas ele estava super lúcido, ainda estava andando e tudo, quando eu estive com ele. Mas já estava com 93 anos, está comemorando naquele dia. Bom, essa entrevista eu marquei com ele a partir da redação da Planeta. Então era uma entrevista para a revista Planeta. Tudo marcado, o dia, eu só não sabia que era o aniversário dele. Eu chego lá, ele me recebeu, e eu disse, bom, eu posso ligar o gravador para a gente começar a entrevista? E ele disse, que entrevista? Aí eu falei, eu marquei uma entrevista para a revista Planeta com você. Eu vim de São Paulo para cá, para essa entrevista. Ele disse, entrevista? Eu achei que você veio aqui por causa do meu aniversário, para me cumprimentar. Ah, não, que entrevista? Eu não vou dar entrevista nenhuma. Não, ô Pellegrini, por favor, no dia do meu aniversário. Não, começou a esbravejar. E disse assim, vocês jornalistas, sabem que vocês são um bando de chatos de galocha? Que vocês nos procuram, ficam sempre fazendo as mesmas perguntas? Eu tenho que dar as mesmas respostas que eu já dei mais de 500 vezes. Mas o que é isso? Faz o seguinte, é tudo igual? Pega uma entrevista de um colega seu lá, que está tudo publicado, publica de novo, diz que foi você que fez. Tanto é tudo igual. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia um tonzinho de ironia. Eu disse, será que ele está brincando comigo? Que ele me fez vir de São Paulo para cá e não vai ser entrevistado. Aí ele pensou um pouco e disse assim, bom, é o seguinte, entrevista eu não vou dar não, de jeito nenhum. Mas você liga essa porcaria aí, ou vai escrevendo aí, e nós vamos conversar, vamos bater um papo. E se você quiser publicar o conteúdo do papo, tudo bem. Como não tinha outro jeito, eu fiz isso. E conversa vai, conversa vem. Ele me fala uma porção de coisas super interessantes, mas eu não vou repetir tudo aqui, nem dá. Mas no final da entrevista, eu perguntei para ele o seguinte, eu disse, Pierre, você dedicou a sua vida inteira, você abdicou da sua família lá na França, do seu dinheiro, largou tudo e se dedicou até hoje, como você faz, para viver a espiritualidade de matriz africana. E eu quero que você me diga o que isso tudo significa para você hoje, que você já está com 93 anos, do ponto de vista espiritual.
Aí ele olha bem para mim assim e diz o seguinte: do ponto de vista espiritual, absolutamente nada. Eu não acredito em nada disso. Você dedicou a vida inteira para uma coisa na qual você não acredita? Não, eu dediquei a minha vida inteira para uma outra coisa, um outro aspecto da questão que você não percebeu. E qual foi? Aí ele me perguntou: você não me disse que hoje, antes de vir para cá me procurar, você passou pelo Pelourinho e comeu um acarajé naquela baiana que tem o tabuleiro ao lado da Fundação do Jorge Amado? Eu falei: disse. Então, aquela baiana lá é uma velha amiga minha. Eu agora não posso mais comer acarajé, mas quando eu podia, eu também gostava do acarajé dela. Velha amiga, conheço há muitos e muitos anos. E aquela baiana, que você vê ganhando a vida com aquela roupa de baiana, toda cheia de balangandã, de colares, vendendo acarajé, aquela frita lá para os turistas, ela é uma baiana que vive de fritar acarajé e vender. Mas à noite, uma vez por semana, quando ela vai para o terreiro dela, e ela vai dançar e cantar, e ela incorpora a Oxum que ela carrega, era o orixá da baiana. Você sabe no que ela se transforma? Ela, Luiz, se transforma numa rainha. Aliás, eu nem deveria dizer se transforma, porque ela, na verdade, é uma rainha, disfarçada de baiana que vende acarajé. E quando ela está com a verdadeira rainha, que é a Oxum, e está dançando, ela está nutrindo com aquela força toda a comunidade que está ao redor dela. E está sendo aplaudida, honrada e reconhecida como rainha por toda a comunidade. Por quê? Porque ela está manifestando a verdade profunda que existe nela. E foi para esse espetáculo da manifestação da verdade profunda que existe na pessoa que eu dediquei toda a minha vida, para contemplar e entender isso. E aquele Xangô, que o dia inteiro trabalhou como estivador do porto, carregando saco de batata para carregar o navio, à noite, quando ele incorpora o Xangô dele, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai manifestar o rei que ele é. E se eu tivesse que voltar amanhã e viver tudo isso de novo, eu faria. Porque não existe espetáculo maior do que a manifestação da verdade pessoal de cada um de nós. Tremendo, né? Então, esse foi o legado que eu recebi e que está no livro aí, já escrevi muitas vezes sobre isso, de um outro potentado da espiritualidade, que é o Pierre Verger, que não acreditava em nada. Que ele morreu? Foi em 95, é. Ele tinha 93 anos, mas a entrevista foi em 95, é. Muito bem, por falar em entrevista e nessa retrospectiva, a gente está chegando ao final dessa entrevista para conhecer um pouquinho mais dos artigos, dos livros que a gente não pegou nos livros dele, do Luiz Peregrina, da Madame Blavatsky, Os Pés Alados de Mercúrio, A Árvore do Tempo, tem outro de poesia também, a gente nem chegou a falar.
A gente está chegando aqui ao final dessa nossa entrevista com o Luiz. Escreva aqui nos comentários se vocês querem mais. Luiz Pellegrini X no Instagram e luispellegrini.com.br é o site. Procura lá, procura também no YouTube, que tem vários programas semanais que o Luiz apresenta e muito, muito conteúdo. Fique com essa sabedoria e, como a gente sempre faz, pede sempre uma mensagem de encerramento aqui no programa, né? Então a gente vai pedir mais uma vez aqui para ele trazer, depois de todas essas sabedorias, todas aprendidas no caminho, trazer uma de encerramento para essa edição. Nos vemos no próximo programa. Curta, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E vamos ficar agora com a mensagem de Luiz Pellegrini. A mensagem é minha, mas ela vem, é um gancho que eu estou pegando do Pierre Verger. Não existe espetáculo maior, nem mais importante, nem mais bonito do que a manifestação da verdade profunda da pessoa humana. Era a opinião do Pierre, eu faço as palavras dele minhas, assino embaixo, não é? E eu acho que essa é a grande batalha, meus amigos, que todos nós temos que ter, não importa a idade, não importa a cor, não importa o sexo, nem o nível cultural, nada. É a batalha da emancipação do nosso ser. Não é? Nós vivemos numa sociedade, num mundo, que as pessoas só pensam em ter. Mas o que importa, o ter tem a sua base de importância. Mas o que realmente conta é o ser. Né? Reflitam sobre isso. Até a próxima.